Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma série Camaçari 360. Estamos conversando com historiadores e hoje a gente vai ter o privilégio de dar prosseguimento a essa história de Camaçari. Hoje nós vamos conversar com a professora, historiadora e pesquisadora Sandra Parente. A professora Sandra Parente tem 3 livros sobre a história de Camaçari. 3. Camaçari, Sua História e Sua Gente, Histórias que Não Contei e Camaçari em Quadrinhos, que é uma versão mais nova já para o público mais jovem. Né? Então, a gente vai conversar com a professora aqui, já estamos conectando com ela aqui, certo? E vivo para contar um pouco, compartilhar um pouco dessa história tão importante que é a história de Camaçari. A professora? Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, João Leite? Grande prazer conversar com a senhora, grande alegria, e eu acho que nós vamos ter uma aula hoje de história de Camaçari, e isso é muito importante, a senhora sabe disso. Pelo menos o que eu vivenciei, né? Senhora? Pelo menos o que eu vivenciei, eu posso falar de casa. Pois é, mas é isso, mas a história é contada as partes, a senhora vai contar essa parte importantíssima que é das últimas décadas, que é fundamental, até porque Camaçari sai daquela coisa da estância hidromineral e passa para uma cidade polo industrial, né? E a senhora conhece muito isso, né? Eu queria começar logo com a senhora, como é que foi a ideia de contar essa história de Camaçari? Sendo professora, eu queria sempre passar alguns dados para os meus alunos e não tinha onde buscar. Mal o IBGE para me dar o número de habitantes. Então, eu repito sempre que no apagar das luzes, já me aposentando, uma colega minha teve uma ideia. Mas, Sandra, por que você não escreve a história de sua terra? E aí veio uma luz divina que me fez escrever e hoje, dando uma olhada, eu sinto, me permitam dizer, que meu livro, pelo menos o primeiro, é uma relíquia. Principalmente para quem viveu naquela época, para os meus contemporâneos e para as novas gerações também, que precisam conhecer um pouco dessa história tão rica que é a história de Camaçari. Professora, a senhora faz um relato que é um relato muito interessante. A senhora conta a sua vivência e, ao mesmo tempo, a senhora compartilha também aquela Camaçari, né? A Camaçari do tempo da linha do trem, a Camaçari do tempo do balneário, como é que era a Camaçari antes dessa Camaçari que a gente conhece hoje, do polo, da indústria, da poluição? Camaçari se divide em duas: Camaçari antes do polo e Camaçari depois do polo. Camaçari antes do polo era uma cidade pacata, uma estância hidromineral, né, onde vinham muitos veranistas e outras pessoas simples também, das mais simples mesmo, as mais abastadas, tipo grandes empresários como Corrêa Ribeiro, médicos importantes como Jorge Valente, família Kertes, até chefe de Estado como Otávio Mangabeira, veraneado em Camaçari. Então, ela ficou muito conhecida pelas águas medicinais e pelo clima fabuloso, né? E eram curativos, curavam doenças de rins, coração, sistema nervoso, problemas de pele, que geralmente era tratado no Dias d'Ávila, no balneário Dias d'Ávila, que chamava de lama branca, que melhorava a situação da pele, né? As doenças, os males da pele. E Camaçari era uma cidade, eu diria que depois do polo, o cidadão perdeu o direito de ir, porque nós tínhamos total liberdade antes, né? Nós tínhamos os rios, que eram maravilhosos, né? Cada rio tinha uma estação que tinha um nome. Os rios eram fonte de renda e lazer, de renda porque os aguadeiros enchiam os seus barris para vender nas casas das pessoas mais abastadas, porque se bebia água dos rios, né? Tinha as mulheres também que levavam água na cabeça, com lata d'água na cabeça, lá vai Maria, bem desse tempo, né? Tinha os pescadores, os homens, as mulheres, até as senhoras grávidas, como eu conheci, não tinha hora de pescar.
tinha as lavadeiras do Alto da Cruz, que eram bem conhecidas, bem famosas e tradicionais. Então, Camaçari antigamente era assim, você saía a qualquer hora do dia e da noite, não tinha luz elétrica, né? A luz foi em 59, então era luz de candeeiro, de fifó, quem podia mais tinha lamparina. Mas chegou um intendente dos anos 30, mais ou menos, doutor Mário Belo Pinto, que colocou luz a motor. Ele veio se curar de um problema de saúde, gostou tanto da cidade que ficou como veranista por anos a fio. Colocou uma luz a motor que acendia às 18 e desligava às 21h30. Mas depois daí era uma festa, porque as famílias todas iam para a porta de casa ver as crianças brincando, apreciar a lua e as estrelas, coisa que não se faz mais, né? Até chupar cana, porque toda casa tinha quintal de cana, descascava na porta da rua, chupava cana, era uma festa, era uma maravilha. Aí era brincar de picula, de bola, de roda, então era uma maravilha. Os trens eram outra diversão, né? Os trens chegaram em 1860 pelo desembargador Montenegro, dono das terras, e era outra diversão. Existiam assim, aliás, os trens tinham vários nomes, né? É isso que eu queria saber, pirulito, lobisomem, por que chama? Mochila. Agora, o lobisomem, eu tenho impressão, porque nas pesquisas eu não achei o significado, né? Por quê? Mas tudo tem uma história, na verdade. Eu ainda queria saber também. Mas só o lobisomem que passava meia-noite, a gente sabia que devia ser o lobisomem, porque era O lobisomem, né? Mas o mais famoso era o pirulito, que era 7h40 chamado também, que as pessoas iam ver o trem passar, que era outra diversão, outro entretenimento, né? Então, além dos trens chegarem para dar escoamento aos produtos da grande fazenda do desembargador Montenegro, também era fonte de entretenimento e transporte de passageiros também, né? Os vagões se dividiam entre passageiros, animais e os produtos da fazenda. Então, era muito interessante. É uma história assim tão linda que toda vez que eu falo dessa história, me dá muita saudade e eu fico muito emocionada toda vez. Tem mais de 20 anos que eu faço isso. Mas isso é bom, emoção é bom, emoção é uma coisa boa. Professora, a senhora fala do trem, porque Camaçari parece que existia, da linha do trem para o lado do rio, não é isso? Como é que era? Ela tinha divisão, o rio, o trem, a linha do trem, como é que era essa divisão? Era mais da linha do trem para trás, onde foi a grande casa da fazenda, que hoje é a Secretaria de Cultura, e tinha um vazio entre a linha de trem e o primeiro bairro, que foi o Camaçari de Dentro. Aí era só cadeiras. E aí, com os trens, os passantes, os passageiros ficaram sabendo das benesses de Camaçari, né, das águas e do clima. Então, começou a chegar gente, inclusive imigrantes, dois imigrantes, Mohamed Khalil e Zacarias Kamel. É isso que ia falar também, a presença síria, né? Os sírios chegaram também, não é isso? Chegaram nessa época de mais ou menos 1930. Eles eram mascates e terminaram se instalando comercialmente em Camaçari. Então, quer dizer, agora e a cidade, ela tinha uma outra, por exemplo, se fala muito dos bairros, por exemplo, a Bomba, né? Que hoje é Gleba B, não é isso? Os bairros são muito... A Bomba, porque tinha uma bomba mesmo que abastecia os trens de Maria Fumaça no Rio. No Rio chamado Rio do Pontilhão. Né? Existiam... você falou dos rios, né? Dos rios? Não, do rio e dos bairros, é isso. Tinha os rios e tem... Porque a Camaçari sempre tem muito... O primeiro foi o Camaçari de Dentro, depois, provavelmente a Bomba, porque abastecia o Maria Fumaça, o Alto da Cruz, porque lá tinha um cruzeiro em cima de um morro, então as procissões sempre iam para lá, na Semana Santa e outras festas. Aí chamava Curisco, não é isso? Tinha chamado de Curisco, não é isso? Curisco? Sim, não? Quando um raio caía, não é? Essa história eu tô meio assim, mas eu acho que é mais folclore. Mais folclore, né? Ou se foi da realidade, eu não sei assim, mas parece que era. O raio que caía, não sei se era em cima da cruz, eu não me lembro bem disso aí, porque é uma história assim meio que secundária.
e eu não me lembro. Então, tinha a lama preta, que era a lama que fazia tijolo chamado adobe, que fazia casa de taipa. Não Que é? tinha olaria, não é isso? Aquela região tinha olaria, não é isso? Hein? Aquela região tinha olaria, não é isso? Tinha, não era bem olaria, não. Era, eu acho que se fazia os tijolos assim na rua. Artesanal. Também eu não tenho muita ideia de como eles faziam. Eu só sei que a olaria mesmo existiram depois, um pouco. Porque começou com as Indústrias Reunidas Aspa Limitada, que foi a primeira fábrica de Camaçari. É isso que eu queria, eu queria que a senhora falasse dessa indústria, porque inclusive tem um significado, não é isso? O nomezinho, né? ASFA, Adelina Zafiro Ferreira Alves, que era a esposa do primeiro dono da fábrica. Então, E ela produzia o que a fábrica? Fábrica de tinta que fabricava roxo terra e óxido de ferro e explorava o gesso e a tabatinga. E esses produtos, né, eram explorados ali perto mesmo da área, ali perto da Estrada do Coco, já perto do viaduto. Sei. Agora... E os produtos eram levados para outros estados por mar, né? Então, quer dizer, essa foi, na verdade, a primeira fábrica de camaçaria, não é isso? Que não tinha fábrica, era pequeno comércio era pequeno comércio e estância hidromineral, não é isso? Era, tudo vivia em função dessa coisa Na verdade, se vivia em função das fazendas na época, né? Era um pequeno comércio, a prefeitura tinha poucos funcionários, alguns trabalhavam em Salvador, mas existia o extrativismo, né? Que tudo se extraía para vender comercialmente, industrialmente, mas a ASFA foi a primeira indústria. Essa época a prefeitura era ali no centro, não é isso? Ali onde é a linha do... Onde era a Casa da Fazenda e onde isso, a Secretaria de Cultura. Exatamente, onde era o prédio, né? Que já foi, né? No livro Histórias que Não Contei, tem a foto da Casa da Fazenda. Da Fazenda, é isso. Essa casa pertenceu, nessa última fase dela, ela pertenceu ao desembargador Montenegro, não é isso? Desembargador Montenegro, que era a casa. Qual é a importância do desembargador? Porque as pessoas falam muito de desembargador, qual é a presença do desembargador, a importância do desembargador Montenegro nesse desenvolvimento da cidade? Ele trouxe o sistema de intendência, que era a nomeação dos prefeitos pelo governo, casa tipo chalés, os modelos das casas. No livro também vocês vão ver muitas casas tipo chalés que o desembargador trouxe. E a estrada de ferro que impulsionou o crescimento econômico do município. Então ele teve essas três marcas importantíssimas na cidade. Agora, eu queria voltar só porque a gente estava falando das ruas e dos bairros antigos, Lama Preta, essa coisa. E as pessoas passam muito hoje na antiga Rua do Limão, né, professora? Rua do Limão. E ninguém sabe que é a Rua do Limão, né? Porque é Francisco Drummond. Né? Pois é. Francisco Drummond. Porque o limão também, não sei se tinha muito limoeiro, também não tem em pesquisa isso. Não Provavelmente, né? Agora, professora, como é que era, por exemplo, essa Camaçari dos anos 60, 50? Porque a luz estava chegando, a luz chegou em 40, não foi isso? Né? A luz elétrica? A energia elétrica chegou em 59. 59, não é isso? Então era candeeiro, fifó, lamparina... E a luz desse intendente, Dr. Mário Belens Pinto. Belens, não é isso? Mário Belens. Belens, ainda tem a família Belens em Camaçari, né? Tem gente ainda de Camaçari Belens. Então, e aí, como é que surge, por exemplo, como é que começa? Porque vem a luz, aí vem a diversão, vem o cinema. Como é que era esse primeiro momento dessa cultura de Camaçari aí? Veio a luz, veio o asfalto, né? Que a gente ainda criança corria para cima e para baixo com a beleza e com a civilização, com a nova cidade, né? E aí as coisas foram aparecendo, né? Foram progredindo.
Mas, na realidade, o progresso de Camaçari veio mais depois da industrialização. Até o comércio era muito pequeno, era muito acanhado. Mas, com a industrialização, o comércio conseguiu corresponder e acompanhar. Nessa época, Camaçari tinha quantos mil habitantes, mais ou menos, a sua estima? Nos anos 60, tinha uns 60 mil habitantes, mais ou menos. 60 mil habitantes, é. 60, então, 60 anos depois, nós multiplicamos isso por 4, não é isso? Imagine. Hoje deve estar na faixa aí de 300. 300, Quer dizer, então era uma cidade que praticamente todo mundo se conhecia, né? As famílias, né? Todo mundo se conhecia. Inclusive, a família Costa Pinto também foi muito presente, era uma família muito religiosa e contribuiu também para o Camaçari. Agora, professora, a senhora falou em... Senhora? A família Costa Pinto, do Museu Costa Pinto. Do Costa Pinto, certo, certo. A senhora falou em religião, agora, em Camaçari tinha o Santo Antônio, sempre foi um santo muito querido em Camaçari, né? Muito, e aí tem o São Tomás também, como é que é essa... Não, eram muito respeitados. Tanto o São Tomás tinha o seu espaço, como o padroeiro da cidade, como o Santo Antônio, né? E São Tomás teve um probleminha que eu não entendo porquê, que era geralmente o último dia do mês de dezembro, todos os anos, a sua festa, que é uma grande festa, o dia inteiro de festa, e foi transferida para o dia 5 de janeiro. A Câmara de Vereadores achou por bem transferir, até hoje eu não entendo porquê. E o Santo Antônio, a trezena dele sempre foi muito respeitada, mas infelizmente, quando chegaram os padres alemães, que foi uma nova vida na igreja de Camaçari, mudou um pouco esse padrão, esse sentimento com relação ao santo. E aí, não entendi por que ficou mais fraca a devoção de Santo Antônio, as pessoas rezavam menos, e aí... A internet aí deu... Mas daqui a pouco vamos aqui. Estamos conversando com a professora Suzana... perdão, estou lendo o nome ali. Sandra Parente. Muita gente que já migrou da religião católica para o protestantismo, né? Muita gente que eu conheço e que tinha, inclusive, capelas em casa de Santo Antônio. Então, eu acho que tudo isso houve uma mudança nos tempos. Agora, a senhora falou, e ainda nesse aspecto da religião aí, nesse foco, tem a igreja, a Assembleia de Deus, também é uma igreja antiga, né? Tá desde acho que 1940 em Camaçari, né? Acho que é da primeira dessas evangélicas. Né? A igreja protestante é muito antiga. Eu me lembro bem da Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová e mais uma linha evangélica. Né? Aí depois apareceram muitas outras linhas, né? Evangélica. Mas o protestantismo sempre foi forte, como o catolicismo em Camaçari. Sempre foi. O pessoal aqui está pipocando aqui. Lembra do Armazém Tabajara? Lembra isso? Eu fui aluno da professora. A senhora é muito querida, viu? Eu amo meus alunos. Eu digo que eles são os meus troféus. Já que o professor é tão mal remunerado e mal prestigiado. É verdade, é verdade. Então, é verdade. Eu amo vocês, meus alunos, todos. Professora, aí vem a Assembleia de Deus, tem essa coisa de Santo Antônio, de São Tomás. Parece que o Camaçari também tem uma presença forte também da religião de matriz africana. Tinha o Candomblé, não é isso? De Seu Geraldo, Zé das Flores, Mãe Eulina, não é isso? Nos meus livros eu coloco isso, tanto Mãe Eulina Exatamente. quanto Geraldo, com certeza. Religião de matriz africana que a gente tem o maior respeito, com certeza. Porque aí parece que a senhora cita Seu Geraldo, Mãe Eulina, Zé das Flores, não é isso? Que eu conheci e que também me deram algumas ideias, né, de pessoas que eu não me lembrava mais, ou que... Porque, de qualquer forma, a gente não se lembra de todo mundo, mas todas as pessoas que eu pesquisei e todas as pessoas que eu me lembrei, eu coloquei. Com certeza, eu prestigiei a todos, porque, principalmente no primeiro livro, o protagonista maior da história de Camaçari é o próprio povo.
O povo, não, mas é isso. Agora, a senhora relata que é uma coisa engraçada, que a Camaçari naquela época tinha pouca estrada, né? Apesar de ser um município que começa lá em Abrantes, né? Aí depois vê Parafuso, né? Aí vira um grande município. E a senhora fala da dificuldade que era para atravessar, para chegar na praia, né? Que para Itarebebe era... A gente ia de caminhão, porque era um transporte não existia muito transporte pequeno, só do médico. Eu não me lembro de muitos, mas meu pai era da indústria Unida Aspa Limitada. Então tinha um caminhão que levava a gente... Da onde? Da indústria o quê? Perdão. Professor, perdão. Da indústria... Da? Indústrias Reunidas Aspa Limitada. Ah, certo. Né? Então tinha lá o caminhão, que o meu padrinho era o proprietário da indústria, e meu pai, que se associou a ele e deu gerenciamento geral à fábrica. Então tinha esse caminhão que levava a gente até um certo ponto. Deste ponto, deixava o caminhão, ia de canoa, aquelas canoas de índio bem estreitinha, com um mundo de sucuyu embaixo, que a gente morria de medo. Quando chegava no centro de Arembepe, a gente descia e ia andando até o centro de Arembepe com areia no meio da canela. Era muito difícil, muito mato, muita mangabeira, muito... Ah, meu Deus, esqueci agora uma frutinha roxa que tem. Esqueci. Alguém estiver me assistindo deve lembrar. Então, era um sacrifício, mas valia a pena, porque quando a gente chegava assim, descortinava aquele mazão maravilhoso, que até hoje é uma grande Arembepe. A primeira praia professora, que foi Arembepe mesmo, que eu acho. Né? Agora, a senhora fala no seu livro que é uma coisa interessante, por exemplo, Arembepe, ela já vem com uma pitada, vamos dizer assim, de liberdade, desde os anos 50 com os franceses, não é isso? Com os franceses e depois com os hippies. Mas os franceses chegaram primeiro, quer dizer, então parece que a coisa começou a se instalar, não é isso? Com os franceses, não é isso? O som está falhando. Está me ouvindo? Dos franceses a gente sabe muito pouco. Dos franceses a gente sabe muito pouco. Só sabe que eles, os que estavam lá, aceitaram bem os franceses em Arembepe. Exatamente. Peraí, que o sistema está... a internet está com... Oi, voltou? Está me ouvindo? Perfeito? Está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Oi? Está ouvindo? Tá? Estou. Se acostume que a internet é assim. Oi? Tá, é a conexão, eu acho que está... Estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo porque tá lento, mas vamos conversando que ajusta. Então, agora, a senhora falou, a senhora relata no seu livro também, que tem... aí depois vem a presença dos hippies, parece aí eles já tem alguma reação em Jauá, né, em Barra do Jacuípe, a presença deles. Como é que é essa história que a senhora conta? Eles, pelo que eu sei, eles não foram aceitos em lugar nenhum, só em Arembepe. Só em Arembepe. Certo. Eles foram aceitos e por isso que endeia lá. Pelo menos é o que eu sei, né? Agora, professora, o pessoal está perguntando aí, e senão a gente vai conversando e termina esquecendo onde é que encontra o livro da senhora. Ah, sim. Na Imporpel, J. Galeria, Praça Abrantes, Camaçari. É a central de vendas. E ele está aqui, mas não dá para mostrar, né? Mostra aqui. Dá para mostrar? Claro, não entendi. O livro? O livro aqui é esse. São 3, não é isso? Esse é o primeiro. O primeiro. Primeiro. Aqui é Histórias que não contei, o segundo. Não contei o segundo. Né? Esse é o terceiro, que é o uma história condensada para ficar mais fácil para o público infantil e infanto-juvenil também. Fica mais fácil, é uma espécie de revista em quadrinhos.
é muito colorida e muito fácil de entender a história. Uma história dessa que é tão rica, tem um potencial tão grande. E o adulto preguiçoso também pode ler essa, né, professora? Pode. A história está toda condensada aqui. O leitor que gosta muito de ler. Esse Pois é. Ideal. Então, em Forpel, na Praça Abrantes. Não tem errado. Chegando na Praça Abrantes, todo mundo sabe ali onde é Forpel ali. Aí você acha os livros lá. Como? Tem conexão, professora? Assim? Não, peraí, tá lento. JB Galeria. Ué, vamos fazer o seguinte, deixa eu... Senhora? Praça Abrantes. Pronto. Oi, peraí, um segundo só, peraí. Vamos aqui. Peraí. Não. Peraí, vamos... Cadê a professora Sandra Parente aqui? Vamos conectar de novo, porque aí pronto. Professora Sandra. Aqui. Espera aí, professora, porque tá... Sandra Parente, pronto. Que a gente faz a conexão de novo, porque é assim. Infelizmente, mas já foi pior, agora tá bom. Então, nós estamos conversando aqui com a professora Sandra Parente, pesquisadora, historiadora e professora. A câmera está meio aí, legal. Não, tá muito teto. Tem muito teto aí, acho que... aí, agora tá bacana, pronto. Aí, legal. Pronto. Tá vendo, professora? Tô vendo. Os mistérios da internet. Ao vivo é assim, né? Senhora? Ao vivo é assim. Mas é assim mesmo. Mas essas coisas funcionam desse jeito. Professora, agora tem, por exemplo, Camaçari tem uma coisa que é o antigo cinema, né? Mas antes já tinha projeção de filme antes de ter cinema, não é isso? Como é que era? É muito interessante. Era no mercado de carne, no mercado da feira mesmo. Tinha assim, nas laterais se vendia carne, no meio secos e molhados, carnes salgada, feijão, arroz, farinha, etc. Então, à noite, nos fins de semana, e às vezes até durante a semana mesmo, as pessoas iam, né, assistir algum filme no mercado, em cima dos sacos, porque não tinha cadeira, uns em pé. Eu, quando era criança, subia sempre num saco de açúcar para assistir, né? E nos dias de festa, toda essa mercadoria era colocada de lado e a festa ia até o sol raiar. Era com bandolim, com percussão e era clube e cinema ao mesmo tempo. Era um complexo. Interessante. Aí depois é que vem o clube social e... Aí depois é que vem o clube social, né, professor? Isso, não entendi. Como? O clube social começou em 59, o que foi serviu a comunidade até pouco tempo, né? E terminou a construção em 62. Mas até então era no mercado de carne que se assistia filme e ia às festas, participar das festas da cidade. A senhora fala o clube social, o antigo cinema, né? Isso ali na região central, onde tem a antiga estação. Isso. Certo. O pessoal está falando aí que assistiu King Kong lá. Sim, professora. Agora, tem uma história, que é uma história muito, muito interessante. Por exemplo, a estação de trem, em qualquer lugar, sempre teve muito... a história de chega, sai, vai e vem. E a senhora tem uma história... sobre o trem, né? Isso lá nos anos 60, né? Isso eu queria que a senhora compartilhasse com a gente aí essa história do encontro, como é que foi?
Ah, meu Deus. É que aos sábados, invariavelmente, tinha o trem das 15 horas. E eu sempre ia buscar meu irmão, que trabalhava em Salvador, e via passar o fim de semana com a gente, né? E lá num sábado de tarde, né? Desce aquele moreno alto, de camisa buclê. Como é a camisa buclê? Conte aí que as pessoas não sabem o que é camisa buclê. Buclê era uma malha da época. Era uma malha, um tipo de malha da época. Malha de roupa, malha de tecido, tecido de malha da Sei, época, sei. né? Então, ele só tinha 14 anos, mas já parecia um homem feito, né? E aí, como o Camaçari tinha pouca gente, tinha mais os alunos do ginásio, foi o primeiro ginásio do Santuário, do qual eu sou fundadora, com muito orgulho. Então, quando desce a paz que eu bati o olho, o resultado que deu em casamento. E quem é esse moreno aí? É história. Como é o nome do moreno aí? José Benjamin. Eu sei. Ele está assistindo a gente aí. Com certeza ele deve estar assistindo a gente Com aí. certeza. E aí, com o Benjamin, né, nesse casamento, A conexão tá. estou na casa de um deles, minha neta aqui me assessorando, a filha também babando lá, tenho certeza, porque me prestigiam muito, graças a Deus. Tenho uma família maravilhosa, super unida. A senhora tem quantos filhos, professora? Professora, são quantos filhos e quantos netos? 2 filhos e 3 netos, né? Na espera de mais algum. Interessante. Agora, professora, a senhora sempre foi uma educadora, não é? E como é que era, por exemplo, o ensino em Camaçari naquela época? Parece que era uma coisa ainda estava começando, né? As escolas só chegaram nos anos 40. Como é que era a aula antes? Como foi esse processo de formação dessa rede de educação no município? As Peraí que escolas, professor, a os internet professores está. de escola pública, como não tinham ainda sede, tinha escola, né, estadual, então as aulas eram dadas nas casas dos professores. Até que em A conexão. 1944, a Professora, primeira foi instalada, que foi professora, o Grupo Escolar Gonçalo Muniz. professora, Diga. a conexão não está. Se a senhora se importa de voltar a falar, porque falhou o som. A gente está vendo a imagem da senhora, mas o som não está. Então, se a senhora puder voltar, é bom que para as pessoas entenderem o. A escola, não existia ainda escola pública. As aulas eram dadas nas casas das professoras, como eram também os médicos atendiam em suas casas. Está me ouvindo, João? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, em 1944 é que chegou a primeira, foi instalada a primeira, foi fundada a primeira escola estadual em Camaçari, que foi o Grupo Escolar Gonçalo Muniz. Mas até então era na casa das professoras. Quer dizer, então, o Gonçalo Muniz foi o primeiro. Aí depois veio o São Tomás, o ginásio, não é isso? Que os alunos tinham aula. Elas ensinavam em suas casas. A área foi o primeiro nível 2. O e som depois tá. passou a Agora, e o sistema de saúde? Parece que também não tinha médico, não, né? Só tinha um médico. O primeiro médico surge. Como é que é esse sistema de atendimento? Era pouca gente, as pessoas iam para Salvador, para o médico. Como é que era esse atendimento? O Camaçari, os veranistas atendiam as casas. Ou os pacientes iam às casas dos
médicos, ou os médicos iam nas casas dos pacientes, não é? E teve um chamado Dr. Palmeira, o saudoso Dr. Palmeira, que a casa dele era um complexo. Era residência, consultório e parque com piscina. A casa dele era uma espécie de casa política aberta ao povo, né? Porque tinha pouca gente também, era todo mundo conhecida, mas havia dificuldade. Até que nos anos 70 foram construídos um ambulatório e uma maternidade. Um ambulatório Odete Galindo, a primeira cirurgia, o nosso amigo Dr. Manuel Tomás Vargas Leal. E aí as coisas vão melhorando, tá? Já estava bem melhor a cidade. O prefeito foi um prefeito muito bom, que desenvolveu muito a cidade, né? Asfaltou muitas ruas e teve uma gestão muito boa. E, professora, como é que é esse processo, por exemplo, porque a Camaçari é uma instância da mineral, aí começa a notícia, aquela coisa de que a Camaçari vai sediar o polo petroquímico. Como é que foi essa expectativa das pessoas, esse novo desenho? Como é que as pessoas viam isso? O que é que as pessoas imaginavam que ia acontecer? Olha, não teve essa coisa não, viu? Não teve essa... A gente já foi uma surpresa para os moradores, eu acho. Porque em 59, a industrialização da Bahia já estava sendo agitada. Em 60, está falhando, professora. Professora, perdão. Está falhando. O som está... a conexão às vezes está... acho que agora voltou. Professora? Pode falar. Oi, pronto, sim. A senhora se importa de voltar para a gente não perder o fio da meada? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Estou ouvindo. A imagem está congelada, agora o som está vindo. Eu acho que agora... Oi. Agora dá para ouvir? Dá, professor. Eu acho que sim, dá sim, para sim. Agora? Pronto. Então, para se instalar em Camaçari. Em 60, a primeira indústria petroquímica foi com 73, 75, outras indústrias foram sendo construídas até efetivar o polo petroquímico em 88. Então, mesmo que não eu diria que foi desavisada. Não houve problema de saúde com a instalação. A conexão está... A conexão, peraí, professor, a conexão não está boa. Esse é o problema do Eu não sei se você não está usando a conexão. Oi? Sim. Agora, professora, vê se... Oi. Oi, eu acho que... Tá me ouvindo? Então, quando o polo se efetivou... Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou, sim. Perfeito. Agora estou ouvindo. Então, quando o polo se efetivou em 78, então o povo, como estava desavisado, foi assim uma surpresa que não foi muito agradável, porque deu problema de saúde nas pessoas, pela demanda, pela população, foi uma explosão demográfica, foi um boom, né? Então ninguém estava acostumado com isso. Houve uma adaptação cultural, foi um processo de aculturação, porque chegavam pessoas que você tinha que se adaptar à cultura delas. E a gente começou a ficar presa dentro, porque todas as casas iam colocar grade. A população que chegava era muito grande. A Camaçari não tinha estrutura para receber essa demanda. Então,
foi um progresso para Camaçari, mas que no começo foi difícil para a população. Então, mas aí, hoje, Camaçari parece que já consegue conviver com essa presença. Porque sempre teve... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu, por exemplo, tive que sair de Camaçari por causa de meu filho que teve bronquite alérgica, por conta da poluição. Ao longo desses quase 40 anos, eu acho que, não sei se já tem 40, se não tiver, tá perto, acredito que essa poluição já foi minimizada, não é? Ah, sim, com certeza. Já foi minimizada. Então, o polo petroquímico foi instalado, depois outras indústrias e outros polos foram se agregando. Hoje é um polo industrial, né? E Camaçari tem orgulho disso, porque ganhou divisas, não é? E eu como filha de Camaçari, tenho que agradecer a esse progresso, né? E a senhora é privilegiada porque viveu as duas Camaçarias, né? A Camaçari antes, não é isso? Depois. Tem muito... e mais privilégio ainda porque... Senhora? Tenho muito orgulho de ser camaçarense. Pois é, mas eu acho que isso é bom. Tem uma citação aqui no livro da senhora, no 2º capítulo, que se a senhora não se importa, eu gostaria de ler aqui. Camaçari, que bela história, no 2º capítulo. Tem: conhecer a terra onde se nasce é ter um parâmetro, uma referência de vida. A história da cidade onde se nasce é tão importante que consta o nome em nosso RG, cartão de identidade, ao lado da filiação e identificação. Não entendemos por que os programas escolares não incluem a história dos municípios. Afinal, seria tão mais lógico, de mais fácil aprendizagem e de mais fácil compreensão para a sequência, não é? De a gente conhecer a história da cidade da gente, não é? De a gente reproduzir isso, não é? Para ter uma referência. Senhora? Uma referência. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Para ter uma referência, um pertencimento. Porque se a gente não conhece a história da gente, a gente não pode amar, nem pode defender essa história. Não é verdade? Pois é. Eu acho, por isso que eu acho que é importante. E isso foi uma das coisas que me levou a justamente fazer esse projeto que eu chamo de Camaçari 360, porque a gente vai contar todas as nuances possíveis. Pois não, professor, a palavra é sua. Eu só fiz só o... Tem um projeto na Câmara de Vereadores, um projeto do então vereador Otto Maia, para que se inclua a história de Camaçari nos currículos escolares, nem como livros paradidáticos, livros de complementação de aprendizagem. Mas esse projeto me parece que foi engavetado, infelizmente. A história de Camaçari, escrita por mim ou por qualquer outra pessoa, teria que... Pois é. Eu acho que esse é o problema das cidades. Senhora? Está me ouvindo? Você ouviu? Está me ouvindo? Falar? É isso. Agora você está... Estou ouvindo. Tem esse projeto do vereador Otto Maia e já tem um outro mais recente agora também cobrando isso, e parece que esses projetos não viram... ficam na história, né? Na história do esquecido, né? Não fica na história que a gente tem que saber, fica na história do esquecido, né? E a gente tem uma população de muita gente que chega de fora, muito migrante que vem com filho e que precisa conhecer a história. Porque se você conhece a história do município, você começa a se sentir pertencido a ele, você fortalece os vínculos, né? Aquela coisa de fortalecimento de vínculo, que parece que é uma palavra meio difícil de entender, mas na gestão pública, mas E os filhos, netos, né, dessa geração, dessa minha geração um pouco para trás, precisa conhecer essa história, né? Exatamente. Precisa conhecer a beleza e a riqueza dessa história.
Porque Camaçari é um município diferente. Camaçari ele consegue ter, ao mesmo tempo que ele tem o maior complexo industrial integrado do hemisfério sul, ele tem um complexo de rios, um ecossistema com dunas, rios, Mata Atlântica, mar, não é? Ele consegue ter uma riquezas naturais. exatamente, a riqueza natural de Camaçari é um negócio assustador. Só precisa ser explorado, principalmente o turismo, né? Camaçari é uma terra diferenciada, né? Tem É. uma orla magnífica de 42 quilômetros, rios, né? Dunas, planaltos, planícies, bacias hidrográficas, né? Inclusive a bacia de Joanes, Exatamente. que abastece, do Rio Joanes, abastece a região metropolitana de Salvador. Então, é um município Agora, fora as riquezas. Camaçari começa em lá 1558. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né? 1558, quando os jesuítas chegaram aqui, né? Enviados por Tomé de Souza. E eles se instalaram, eles chegaram numa aldeia onde viviam os índios tupinambás. E ali instalaram a aldeia do Divino Espírito Santo, porque eles eram devotos do Divino Espírito Santo. Mas houve uma epidemia, né? Os jesuítas foram os irmãos, Carlos e Antônio Rodrigues. Logo que eles chegaram, houve uma epidemia da doença que ainda hoje a gente sofre com ela, sarampo, malária, e que vitimou, inclusive, o João Gonçalves, um dos jesuítas. Mas ele já há tempo de ter rezado a primeira missa, porque o irmão dele não tinha ordens sacerdotais para celebrar. Então, ele rezou a primeira missa e o irmão Antônio Rodrigues foi um grande evangelizador dessas aldeias, porque não só tinha essa aldeia dos índios Tupinambá. Então, Luiz da Gran, que era o chefe de jesuítas, ele achou que aquele local, as margens do Rio Joanes, não era ideal, não era saudável para manter aquela aldeia ali. E aí transferiu a aldeia para onde é hoje, perto das dunas, do mar, num lugar mais saudável. E ali eles construíram, junto com os índios, o primeiro marco do trabalho jesuítico no Brasil, que foi a igreja, foi construída de taipa e coberta de palha, reconstruída no século XVII, o convento e a Companhia de Jesus, que os sediaria no tempo que eles passassem lá. Então, eles tiveram um trabalho, eles chegaram com a missão de educar, catequizar e administrar a colônia, no momento, aquela parte da aldeia que hoje é Abrantes. Agora, professora, a história de Camaçari, ela, além de ser um município diferenciado, que foi que a gente falou, consegue ter uma estrutura industrial e, ao mesmo tempo, um potencial turístico e de meio ambiente, né, que aparentemente deveriam ser conflitantes, mas conseguem, né, hoje, com a tecnologia do controle da poluição, de tudo, conseguem conviver de forma... Né, infelizmente, ficaram danos, né, mas eu acho que também tem outros... tem as suas vantagens. Mas Camaçari, ele tem um outro componente que essa presença histórica dele, inclusive na independência da Bahia, né? Foi na Vila de Abrantes, junto com o pessoal da Casa da Torre, que é uma outra história que eu conto. Eu não quis mexer nisso, que já era fora de Camaçari, aí eu, né? Mas tem relação, né? A internet está... Tem relação, porque a Casa da Torre se... Peraí, tá... Volta um pouquinho, professora. O som tá... A imagem tá boa, mas o som tá... Não, o som não estou ouvindo.
o som, professora, não estamos ouvindo. É o som, tem algum problema com o som aí? Oi. Oi, professora, está ouvindo? Oi. Nós estamos conversando com a professora Sandra Parente, professora, pesquisadora, historiadora. A gente está conversando um pouco da história de Camaçari. Ele está ajustando lá o programa da Câmara, deve ser a conexão, mas vamos continuar conversando. Ainda temos tempo para conversar sobre essa história, que essa história é importante a gente compartilhar. Está ouvindo, professora? Está ouvindo? Está ouvindo aí? Eu não estou ouvindo, eu não estou. Está me ouvindo? Espera aí, vamos novamente aqui. Vamos novamente, vamos refazer a conexão. Né? Estamos refazendo a conexão. Professora, está ouvindo? Retomou a conexão aí? Sim. Tá? Então vamos voltar, vamos começar de novo da história da independência lá. Que os jesuítas, né, se uniram ao pessoal da Casa da Torre, que era os da Torre. É uma história também muito interessante. Neste processo de independência do Brasil e da Bahia. Eles tiveram uma influência muito grande, positiva. Peraí, tá, a conexão não está ajudando. Ouvindo? Agora estou ouvindo. É isso, eu falei o seguinte, que eles se uniram. Sim. Assim, o processo da independência do Brasil e da Bahia. Pois é. Então, quer dizer, a gente tem um município que tem história, não é? Tem cultura, não é? A gente tem as nossas manifestações, que é o Boi Janeiro, a chegança de Arembepe, né? A gente tem uma riqueza, né? Temos uma riqueza muito grande, um folclore muito rico, né? Folclore muito rico. Pois é. Exatamente. Professora, todo esse processo de construção dessa pesquisa da senhora, a senhora levou mais ou menos quanto tempo para fazer essa pesquisa? Cada livro na base de 3 anos. 3 anos, né? 2 a 3 anos cada livro, Que inclusive no livro tem imagem da senhora em campo, né? Entrevistando, conversando com as pessoas, não é isso? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa. Foi um trabalho que me deu o maior orgulho, porque é minha terra, né? Então eu tive o maior prazer em fazer. Certo. Agora, a senhora tem um encontro em Camaçari que acontece anual, que está meio... podia ter um pouco mais de reforço, que é o Moarama, não é isso? O Moarama, todo ano acontece. E você perguntou sobre o Moarama, o encontro do Moarama, que é das famílias que moram ainda, não é isso? Que nasceram em Camaçari ou que viveram em Camaçari em algum momento, não é isso? Exatamente. Eu participo desse movimento geralmente todos os anos, só quando não posso. Mas é muito interessante, muito importante, inclusive, para a história de Camaçari. Professora, eu queria
que a senhora fizesse não sei se é possível, mas um relato, um fechamento, não é? dessa. Como é que é essa história de Camaçari? Como é que é a importância para a senhora, para a cidade, para a gente que conhece um pouco, ou que conhece menos, ou que não conhece? Como é que é importante e qual é a importância disso? Eu li, inclusive, não sei se a senhora chegou a ver, porque a internet está meio confusa, o trecho do livro que eu li da senhora sobre a importância da escola e de contar a história de Camaçari. A história de Camaçari, eu não sei bem mesmo como começou essa ideia, mas eu amo a minha terra e fiz essa história com muito prazer. Mais de 20 anos que eu trabalho com essa. Muito. A internet está... ter tido essa honra de falar da história. A internet está... A conexão... Professora, a conexão não está... alguém já disse lá atrás, em uma live dessa aí que eu fiz, que a internet parece que não gosta de história, né? Tem dificuldade. Mas... Está me ouvindo? Está ouvindo? Então, professor, pode prosseguir. Pode prosseguir, porque acho que a gente está dando para ouvir. Né? Você depois fez uma confusãozinha, você faz a pergunta aí novamente, por favor? Não, eu queria só que a senhora fechasse para a gente, falando dessa importância, dessa alegria da senhora, dessa satisfação de compartilhar, de poder compartilhar essa história, de contar essa história da cidade, de ajudar as pessoas a entenderem um pouco da história da sua cidade, ou da cidade que a pessoa passou a morar ou passou a viver, e, portanto, passou a ser sua também. Camaçari é uma cidade muito rica, e eu tenho muito prazer em ter nascido lá. Eu sou filha de imigrante. Chegou em Camaçari para fundar a primeira ASA, a primeira fábrica, que foi Indústrias Reunidas Aspa Limitada. Meu pai amava essa terra. E eu aprendi a amar também. Sendo filha da terra, aprendi a amar. E fiz questão de fazer a história. E sempre estou tentando acrescentar mais alguma coisa para as futuras gerações. Não, interessante, mas é isso mesmo, eu achei importante, a gente ouviu, porque a internet está meio... A senhora falou que é filha de imigrantes, né? Sua família vem de onde? Como é que é? Imigrantes pernambucanos. Não entendi. E meu pai foi justamente só indústria de tintas da Indústria Limitada, em Camaçari. Mas a sua família vem de onde? De que estado? Pernambuco, não é isso? Ah, certo. Então a senhora chega bem... seus pais já chegaram... A senhora nasceu em Camaçari, então os pais da senhora já tinham muito tempo em Camaçari ou a senhora chegou e nasceu? Como é que foi essa? Já chegaram... Não, tinha 36 e eu tinha 49. E nasci na fábrica. Professora, o tempo já está esgotando. O tempo já está esgotando. Eu queria agradecer a senhora de coração. Foi muito bom. E para a semana a gente tem mais Camaçari 360. E essa entrevista você pode ver também no YouTube, João Leite Filho. Né? Sem tranquilo.
Muito obrigado, professora. Grande beijo. Eu agradeço.